Hoje a gente vai estudar um outro flip-flop, que é o flip-flop JK, que ele, a aplicação prática mais usada dele são os contadores, né? Quando eu preciso fazer alguma aplicação em que eu tenho que contar, quer seja uma quantidade, ou quer seja o tempo que está passando, a gente utiliza dos circuitos chamados contadores, e a base desses circuitos normalmente são flip-flops JK. O flip-flop JK ele é um pouquinho mais complexo do que o LET-RS, mas como a gente já teve nessa parte na semana passada, eu acho que vocês já vão ter pego mais ou menos a ideia do que é que precisa. Então vamos lá. O flip-flop JK ele é formado também aqui por duas NANDs, né? E aí eu tenho mais duas NANDs aqui na entrada, e essas vão fazer uma realimentação da saída com a entrada. E o meu clock vai estar também conectado aqui. Então, além das entradas J e K, eu tenho a entrada do clock, né? Só para lembrar o que é o clock. O clock é uma onda que vai dizer quando é que o meu flip-flop muda de estado. Então, normalmente, né, o clock ele é uma onda quadrada, que ele tem transição de subida e descida, então é como se fosse um relógio que indica qual que é o ritmo, né, que as informações vão ser trocadas dentro do meu circuito integrado, aqui do meu flip-flop. E aí a gente pode fazer o acionamento dele tanto na transição de subida quanto na transição de descida, tá? Então aqui a gente vai fazer, né, o clock com transição de subida. Então, toda vez que ele for de 0 para 1, acontece alguma coisa diferente no meu flip-flop. Então, vamos começar com uma análise mais simples, que é a seguinte, para a gente conseguir entender o flip-flop JK. A gente faz o clock, ele antes da transição dele, ele está em 0. Então, se ele estiver em 0, olha o que acontece aqui, pessoal. Se eu tenho 0 numa porta NAND, a saída dela, obrigatoriamente, vai ser 1. Aqui embaixo, esse 0 também está aplicado aqui, né? Então, ó, eu teria 0 aqui, 0 aqui. A minha saída vai estar em 1. Aí, o que acontece? Eu tenho uma entrada de uma NAND em 1. Então, eu tenho que olhar o que está na outra entrada para saber o que vai acontecer com a saída. Então, toda vez que eu fixo o 1 aqui, a minha saída vai ser o que tiver na entrada, com a barra em cima. E o que eu tenho na entrada aqui? Olha, nessa entrada eu estou realimentando a saída aqui. Eu não sei se é 0 ou se é 1. Mas eu sei o seguinte, que se eu tiver a combinação 1 nessa entrada e Q na outra entrada, a minha saída necessariamente vai ser Q barra, que vai ser o que tiver nessa entrada invertido. E o que eu tenho na outra entrada? Da outra NAND de cima? Mesma situação. Eu tenho uma das entradas está fixa em 1, o que vai fazer com que a saída seja esta entrada barrada. E se eu estou realimentando o Q barra, quer dizer que a minha saída vai ser o próprio Q. Então eu atinjo aqui uma situação de estabilidade, né? A informação que estava em Q permanece em Q e a informação que estava em Q barra permanece em Q barra. Não importa se era 0 ou se era 1, vai ficar essa informação. Então, enquanto eu não tiver uma transição no clock aqui, ou seja, enquanto esse clock não for para 1 rapidinho, né? E durante essa transição aqui, eu tenho uma mudança de estado, não acontece nada. Uma outra situação seria o seguinte, eu tenho as duas entradas em 0, J e K em 0, então eu tenho uma combinação aqui 0, 0 para J e K, e aí eu tenho uma transição de subida do clock. Então, quando eu tenho essa transição de subida, é como se o meu clock fosse para 1 rapidamente, né? E ele, nessa transição, ele faz as coisas mudarem aqui. Só que não adianta nada, né? Porque quando eu fixo o J e o K em 0, acontece a mesma situação anterior. Eu continuo tendo essa saída com 1, essa saída com 1, o que vai fazer com que a entrada dessa NAND aqui e dessa NAND também sigam o mesmo padrão anterior. Ou seja, o Q vai ser invertido para Q barra e o Q barra vai ser invertido para Q.
e aí eu também mantenho a mesma situação. Então, eu tenho duas situações em que a minha saída não muda. A primeira situação é quando o clock não muda. Então, isso aqui, a gente sempre tem que estar atento a isso. Se eu não tiver transição de clock, né, não existe mudança na saída. E, quando eu tenho uma transição de clock, a primeira combinação, que é a combinação 00, também não causa mudança na saída. Então, ela mantém o que estava antes. Se a minha saída aqui que fosse 1, vai continuar em 1. Não importa quantos pulsos de clock eu mande aqui, continua do mesmo jeito que estava antes. Tá? Então, essa primeira condição, ela é chamada de repouso, ou a gente também chama ela de mantém, né? De armazena. Tá? Muito bem, então vamos ver a situação agora que vai mudar, né? Que quando a gente faz alguma alteração. Então, a gente vai analisar agora a situação onde eu tenho o J em 0 e o K em 1. Então, a primeira coisa, para eu conseguir analisar isso, pessoal, eu vou fazer uma hipótese, tá? De que a minha saída aqui estava em 1 e a minha saída aqui barra estava em 0. Eu posso fazer o contrário também, tá? Mas é só para a gente poder ter um ponto de partida de análise, só para vocês verem o que acontece. Então, se essa for a configuração, né, o Q estiver em 1 e o Q barra em 0, o que a gente percebe? A gente percebe que esse 0 do Q barra, ele está ligado nessa entrada, então essa entrada fica com 0. E esse 0 do Q barra também está ligado nessa entrada, então essa entrada fica em 0. Do ponto de vista agora da saída Q, essa saída Q está sendo realimentada para cá também, né? Aqui para a entrada K, então está aparecendo 1 ali. E ao mesmo tempo ela está sendo realimentada para essa outra entrada que está aparecendo 1 aqui também. Então, isso aí, independente se tem clock, independente do J e do K, eu estou admitindo que o meu flip-flop se encontra nesse estado, tá? E eu vou admitir também que em ele se encontrando nesse estado, o meu clock ele vai estar com nível lógico baixo, sem transição ainda. Então, eu vou admitir que ele está num estado em que não muda essa saída. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar em J e em K essa combinação. J igual a 0, então eu vou colocar 0 aqui em J, e eu vou colocar 1 em K. Se eu olhar aqui, ó, esse 0 nessa entrada já é suficiente para fazer com que essa saída aqui seja 1. Tá? E na hora que eu faço aqui, né, se o meu clock, eu tenho uma transição de subida desse clock aqui, ó, na hora que ele faz essa transição de subida, ou seja, que vai fazer com que a minha saída mude, qual que é a combinação que eu tenho aqui? Eu vou ter o clock momentaneamente, né, por um instante muito pequeno de tempo em 1, então vai ter 1, 1, 1. Se eu fizer uma AND, né, uma NAND com todos esses 1s aqui, o que vai acontecer? Né? Quando eu colocar 1, 1, 1, esse cara aqui, primeira coisa, né, essa saída, essa entrada 0, né, ela vai virar 1 aqui na saída, ela permanece em 1. E na hora que eu tenho essa combinação aqui de todo mundo 1, a minha NAND ela vai ser, se fosse AND seria o resultado 1, mas como é NAND vai ser 0. Então, o que estava antes 1 aqui vai virar 0, por conta dessa combinação de entrada. E o que antes estava 1 vai permanecer em 1. Com essa nova configuração, olha o que acontece com as minhas saídas. Na hora que esse 1 vira para 0, muda o que estava nessa NAND. Então, a minha saída aqui não depende mais do que está na outra entrada, e ela vai necessariamente passar para 1. Então, o que estava antes em 0 vai virar 1. E esse 1, ele vai aparecer, né, realimentado aqui. E aí, o que eu tenho na NAND de cima? Eu tenho 1 e 1. 1 e 1. Como é uma AND, dá 1, e sendo uma NAND, inverte, né, dá 0. Então, 1 e 1 nessa NAND vai fazer com que a saída fique em 0. E aí, o que vai acontecer? Esse 1 aqui, ele volta realimentado, né? Só que essa situação ela se mantém. Por quê? Porque o meu clock ele já fez a transição, ele subiu e desceu.
Então não importa mais, né? Porque agora a minha entrada aqui, esse 1, ele viria aqui para cima, e esse 0, ele viria aqui para baixo, né? Eu teria uma alteração aqui. Só que não importa mais, porque como o meu clock já teve a transição, eu posso ter alteração nessas entradas aqui que não acontece mais nada na minha saída. Então, resumo da ópera, né? Quando eu coloco uma combinação 0 em J e 1 em K, e aplico um pulso de clock, a minha saída ela estabiliza em 0, 1, para Q e Q barra. Então, antes aqui estava em 1, virou 0, aqui estava em 0, virou 1. Se eu fizer a mesma análise, começando com 0 e 1 aqui, eu vou ver que vai continuar 0 e 1. Tá? Eu não vou fazer, fica de exercício para vocês aí. É uma análise muito parecida. Você pode escolher começar o seu flip-flop JK com a saída Q em 0 e a saída Q barra em 1. Você vai ver que mesmo aplicando o pulso de clock, não há alteração. Portanto, a combinação 0, 1 depois que eu aplico um pulso de clock, vai fazer a minha saída Q ficar em 0 e a minha saída Q barra ficar em 1. Toda vez que eu pego a saída principal e levo para 0, eu faço uma situação chamada de reset, né? Eu estou resetando o flip-flop, estou colocando a minha saída em 0. Então, na combinação de J em 0, K em 1, é a combinação de reset, meio que equivalente àquela que a gente estudou lá no LET RS, né? Que também era a mesma situação, né? Só que aqui eu tinha o R e aqui eu tinha o S. Quando o R era 0 e o S era 1, a gente tinha também uma situação de... Aliás, o contrário, né? Quando o S era 0 e o R era 1, a gente também tinha uma situação de reset. Então, essa combinação ela faz o reset do flip-flop, do mesmo jeito que a gente tinha lá no LET RS. E agora, essa situação ela se estabilizou. E aí vamos fazer uma outra combinação. Vamos fazer a combinação 1 e 0. Para isso, agora eu vou assumir que eu estava no reset, tá? Só para a gente poder continuar com a cena anterior. Então, vamos imaginar que a minha saída aqui tinha sido resetada, então ela está em 0, e a minha saída aqui barra está em 1. Esse 1 ele vai ser realimentado para cá e para cá. E esse 0, que está aqui, ó, ele vai aparecer na entrada aqui, perto da entrada K, e também vai aparecer aqui nessa segunda porta NAND. Tá? Muito bem. Se eu tiver o meu clock aqui em 0, né, se ele não tiver selecionado, ou seja, no estado inicial aqui sem transição, 0 nessas duas entradas, aqui vai ter 1, né, e o estado vai ser mantido. Ó, 0 vai ficar 0 aqui, dá 1, 1, e aí esse estado aqui vai ser mantido, porque 1 com 1 aqui vai dar 0, 1 com 0 aqui vai dar 1, e esse estado está mantido. Tá? Toda vez que o clock está em 0, o estado está mantido. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou aplicar uma entrada nível lógico alto em J e nível lógico baixo em K, e vou dar o pulso de clock. Na hora que eu dou esse pulso de clock, ele vai momentaneamente aqui para 1, então eu tenho uma situação momentânea, tá? É rapidinho, depois esse 1 some aqui, em que eu vou ter o quê? 3 1s aqui. 3 1s vai fazer esse 1 de cima aqui virar 0. Tá? E se eu tiver aqui, esse 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque a minha saída vai continuar em 1. Então, com essa combinação nova aqui, eu tenho 0 nessa porta, que vai fazer forçosamente que a minha saída fique em 1. Então, esse 0 vai virar 1. E esse 1 aqui vai ser realimentado, vai aparecer na entrada dessa porta, 1 e 1 aqui numa NAND vai dar 0 na saída. Esse 0 vai ser realimentado, 0 e 0 continua em 1, e aí eu atingo um estado de estabilidade aqui. Tá? Esse 0, ele vem aqui para dentro, para a entrada J, esse 1 aqui vai para a entrada K, só que como o meu clock já tinha retornado para 0, nada mais acontece e a gente consegue fazer essa estabilização. Tá? Então, quando eu coloco J em 1 e K em 0, eu faço J em 1, K em 0, e eu dou uma transição de clock, eu faço um pulso de clock aqui, a minha saída principal vai para 1 e a minha saída barrada, né, invertida, vai para 0. E eu tenho a situação de set, né? Toda vez que eu coloco a minha saída principal em 1,
eu chamo esse estado de set. Eu estou setando o flip-flop. Eu estou deixando a saída principal dele em 1. Tá? Então, combinação 1, 0 faz virar 1, 0 na saída. Até aqui, pessoal, se vocês se lembrarem bem, é a mesma tabela que a gente já tinha estudado daquele flip-flop das entradas S e da entrada R. É exatamente a mesma tabela do LET RS, né? Só que agora eu estou fazendo isso com as entradas J e K numa configuração de realimentação. E aí vai ter uma coisa importante, porque se vocês se lembrarem, quando eu colocava 1 e 1 aqui, essa combinação não era desejável, né? Porque a gente ia fazer com que a minha saída ficava também as duas ativadas. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa aqui. Vamos ver se essa situação muda com o flip-flop JK. Então, agora estou colocando 1 e 1, tá? Então, vamos lá. Também a título de raciocínio, vou imaginar que eu mantive aquele estado set, né, que a gente acabou de fazer. Então, a saída aqui está em 1, a saída aqui barra tem 0, o flip-flop está setado, né? Com esse 1 aqui, com esse 0 aqui, ele é realimentado aqui na entrada, perto da entrada J, e também nessa segunda porta NAND aqui. E esse 1 aqui vai ser realimentado perto da entrada K e na segunda porta NAND aqui embaixo. Nessa situação, se o meu clock estiver parado, 0, né? Então esse 0 aqui, ele já vai gerar 1 aqui. Esse 0 do meu clock aqui está sendo aplicado aqui, né? Também vai gerar 1. Aí eu tenho a situação 1 e 0, que a saída vai ser 1, ou seja, fica do mesmo jeito. 1 e 1 com a saída 0, fica do mesmo jeito. Então, enquanto eu não aplicar nenhum pulso de clock aqui, essa situação está estável, né? O meu flip-flop continua no estado set. Então, vamos aplicar agora nas entradas J e K nível lógico alto e vamos dar o pulso de clock, ou seja, fazendo ficar em nível lógico alto momentaneamente aqui, tá? Isso é coisa assim, é nessa transição que isso acontece, tá, pessoal? Não quer dizer que o clock ele sobe e desce, né? É um dispositivo que tem dentro do flip-flop que ele vai, é como se durante essa transição aqui, essa porta ficasse momentaneamente em 1. Muito embora o clock possa continuar em 1 aqui por resto da vida, a porta ela só vai entender esse instante de tempo aqui inicial, que é justamente o da transição, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho 1 em todas as entradas aqui, o que vai acontecer com a minha saída, né? Vamos pegar aqui em cima, né? Esse 0 aqui não altera nada, porque mesmo com o flip-flop em 1 e o clock em 1 não altera nada, né? Esse 0 ele mantém aqui em 1, só que aqui embaixo vai inverter, né? Porque eu tenho agora tudo 1 aqui, então esse 1 vai virar 0. Na hora que isso acontece, olha que interessante, né? 0 nessa porta aqui vai fazer com que essa saída seja 1, independente do que estiver na outra entrada. E esse 1 vai ser realimentado. 1 e 1 aqui vai fazer com que a minha saída seja 0. E esse 0 vai ser realimentado. Tá? 0 e 0 aqui vai fazer com que a minha saída seja 1 e eu atingir um estado de estabilidade. Só que, olha que interessante, pessoal. Aqui é que muda a coisa. Tá? Primeira coisa, o J e o K, eles podem ser os dois iguais, que as minhas saídas não são iguais. Uma está sendo a outra barrada. Então, está ok, não é um estado indesejado. Mas vamos aplicar mais um pulso de clock, para vocês verem o que acontece. Ou seja, quando esse 1, né, quando estabilizou aqui, na verdade esse 0 aqui já não existe mais, e o que existe aqui é 1. E vice-versa, né? Esse 0 aqui, depois que ele já apareceu na saída, quando ele vai ser realimentado, esse 1 aqui não existe mais, e a minha entrada aqui ficou em 0, tá? Quando eu tenho isso, agora eu tenho que olhar para todos os números que estiverem em azul, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, se eu aplicar agora um segundo pulso de clock aqui, né, rapidinho aqui, o que vai acontecer? No momento em que eu aplico esse pulso de clock, agora eu tenho 1, 1, 1, tá? Essa saída aqui, ela vai ser 0. É o segundo pulso de clock que eu estou aplicando, tá? Muito bem. Com essa saída aqui em 0, ou com essa entrada em 0,
a minha saída aqui, antes 0 a 0 aqui, ela vai ficar 1. Opa, mas aqui está... bom, é que eu estou fazendo aqui embaixo também. Então, quando eu tiver 1, 1 e 0 aqui, essa minha saída que estava em 0, ela vai para 1. Então, agora eu tenho que olhar os dígitos pretos aqui. Tá? Esse 0, ele vai gerar uma saída 1 aqui. Então, a minha saída passou de 0 para 1. Tá? E esse 1, ele vai ser realimentado. Então, vem esse 1 para cá. E agora eu tenho 1 e 1. Na hora que eu tenho 1 e 1 aqui, ele vai fazer com que essa minha saída vire 0. E esse 0 vai ser realimentado. Na hora que eu tenho 0 e 0 aqui, vai manter a saída em 1. E aí, como esse 1 era o estado que estava antes, 1 e 1 dá 0, aí eu tenho um novo estado estável, né? Então, a minha entrada agora, perto do J, agora ela está em 0. Então, esse 1 aqui não existe mais, tá? E a minha entrada em K agora está em 1, tá? E como o meu clock agora está em 0, eu não apliquei nenhum outro pulso de clock, fica tudo do jeito que está. Então, aqui, eu vou tirar aqui, tá? Para poder... Então, fica tudo do jeito que está, porque o clock vai ser 0 aqui, vai ficar 1 e 1, e é exatamente esse o estado que manteve. Se eu fizer mais uma rodada aqui, pessoal, e eu não vou fazer, o que vai acontecer é que esse 1 vai virar 0, e esse 0 vai virar 1. Então, o que a gente pode perceber do funcionamento quando eu tenho a combinação 1 e 1? Toda vez que eu aplicar um pulso de clock, a minha saída vai trocar. Então, se era 0, ela fica 1. Quando ela é 1, ela vai virar 0. Aí, depois, se eu aplicar mais um pulso de clock, ela vai virar 1. Aqui embaixo, a mesma coisa. Aqui estava 1. Ela virou 0. Se eu aplicar mais um pulso de clock, ela vai virar 1. Se eu aplicar mais um pulso de clock, ela vai virar 0. Então, essa função que o flip-flop JK tem, ela é muito útil. Ela é chamada de toggle, né? E o toggle aqui a gente pode traduzir assim livremente como troca, né? Troca o que estava antes. Então, é uma função que o LET-RS não tinha, né? O flip-flop D também não tem essa função, porque ele só tem uma entrada. E se a gente quiser fazer isso com o flip-flop D, até dá para fazer, mas a gente precisa adicionar conexões externas a ele, tá? E o flip-flop JK não, ele já tem isso pronto. Então, é só eu colocar essa combinação 1 e 1 aqui. Toda vez que eu aplicar um pulse de clock, o que estava em Q vai inverter, o que estava em Q barra vai inverter. Se eu aplicar de novo, inverte de novo. Se eu aplicar de novo, inverte de novo. Então, essa função aqui, que em inglês chama toggle, né? Eu costumo chamar de troca, para a gente entender que troca o quê? Troca o que estava antes. Né? Ele inverte o que estava antes. Então, essas são as 4 combinações possíveis do JK. Tá? Essas 3 aqui a gente já tinha visto na semana passada, se vocês se lembram, né? A combinação mantém, combinação reset, a combinação set, e agora a gente tem uma combinação aqui chamada de troca. E essa combinação é que vai possibilitar a gente fazer um monte de coisa interessante com os contadores, que é o que eu vou explicar para vocês. Beleza? Muito bem, então o flip-flop JK, pessoal, né, a gente não vai mais ficar olhando para essas portas lógicas aqui dentro, né, porque como vocês viram, essa análise, apesar de ser simples, ela é capciosa, né, então a gente pode se confundir. Então, larga a mão de ficar olhando isso do ponto de vista de porta lógica, vamos olhar agora, né, do ponto de vista do bloco, né, do módulo aqui, que é o módulo JK. Então, esse bloco ele está com uma entrada J, uma entrada K, entrada de clock. Aqui é onde eu coloco as transições, né? E quando eu tenho esse triângulo aqui, indica que é transição, ou seja, que a saída ela muda na transição. E como não tem bolinha aqui, é na transição de 0 para 1, de baixo para alto. Então, é nesse instante aqui que vai ocorrer alguma alteração na saída. Tá? Se eu quiser fazer na transição de descida, também dá, ou seja, de 1 para 0. Aí o símbolo muda, mas existe também um outro circuito, né? Mas aí a gente faz isso com a transição de descida. Então, quando tiver bolinha aqui, a gente olha sempre quando vai de 1 para 0. E quando não tiver bolinha, a gente olha sempre quando está indo de 0 para 1. E é só nesse instante aqui, tá? E o que acontece nesse instante? O que a tabela está mandando, né? 0 e 0, ele mantém as saídas do mesmo jeito. 0, 1, ele faz o reset. 1, 0, ele faz o set.
e 1, ele faz a troca do que estava antes. É isso que é o flip-flop JK. Se vocês ficaram um pouco confusos com a minha explicação do slide anterior, não se preocupe, o que vocês precisam guardar daqui para frente é isso aqui, tá? Então, a gente precisa ter isso na cabeça.